Fala, treinadores! Bem-vindos para mais um vídeo do quadro Pokédex de Galar. Lembrando que a gente vai estar fazendo todos os Pokémons da região de Galar, começando pelos iniciais. Vou deixar no card aí para vocês o vídeo do Scorbunny, ficou bem legal, ficou bem bonito, e também o vídeo do Grookey para você estar acompanhando. Então, galera, o passo a passo aqui é o seguinte, ó. Eu fiz o círculozinho para fazer o Sobble. Aqui a gente fez um círculo com aquele jogo da velha que eu falo que é esboço. No caso aqui a gente começou com a lapiseira, um detalhe bem importante. A gente começou fazendo aí com a lapiseira como se fosse o esqueletozinho do desenho. Ali fiz um detalhezinho com a lapiseira novamente. Depois a gente vai estar fazendo com o lápis para poder estar contornando. Aqui o Sobble dos três eu achei o mais fácil. Terminamos ali com a lapiseira, a gente vai estar passando o lápis por cima. Se você não tem a lapiseira, não tem problema, pode fazer com lápis tranquilo que vai dar certo. Vamos fazendo aqui com lápis agora. A gente está contornando os detalhezinhos do Sobble, como falei, de todos. Ele é o mais simples de todos os iniciais da região de Galar. Porém, tem um detalhe da pintura. O azul dele é um pouquinho difícil, a gente está achando, né? Com os lápis de coqui que eu tenho, a gente não conseguiu reproduzir 100%, mas conseguimos aí fazer uma réplica bem perfeita em comparação aí ao Sobble. Aqui a gente vai fazer essa espécie de barbatana, né? Vai fazer ali tipo um coraçãozinho agora na cabeça dele. Ele, se eu não me engano, é tipo um largato ou uma salamandra. Eu sou muito fã de uma salamandra, inclusive dos iniciais, o Sobble é o meu favorito da região de Galar. Aqui a gente vai estar fazendo esse detalhezinho da boca dele. Aqui o círculozinho, né? A gente vai fazer um círculo para ser a bochecha dele e depois o outro círculo por cima desse círculo pequeno, como se fosse o olho. Aqui a gente vai fazer a bolinha. Nesse caso aqui eu fiz uma linha para a gente não estar perdendo a referência do outro olho, para a gente estar conseguindo fazer o olho aí com o mesmo tamanho. Aí eu fiz outra linha, como vocês podem ver. É muito importante, galera, você fazer esses detalhezinhos. Aqui a gente vai fazer esse aí como se fosse a sobrancelhazinha dele, que deixa ele bem fofo, né? Aqui é uma bolinha com lápis. Aqui agora o olho do Sobble. O Sobble e o Grookey foi bem fácil a gente estar fazendo o olho, porque os olhos deles são bem mais fáceis. Não tem como a gente se perder. Aqui praticamente a gente está finalizando ele com lápis. Aqui agora eu vou pegar uma caneta Titan Nankin que eu utilizo. Ela é da marca Unipin e a ponta dela é 0.8. Pode usar caneta escolar normal. E essa caneta aqui eu utilizo muito ela 0.4. Porém a tinta acabou, então estou utilizando essa daí, que é um pouco mais grossa. A 0.4 lembra muito também a ponta de canetas escolar. Lembrando também que o Sobble ali na frente da boca dele, na barriga, ele tem um detalhezinho de uma cor mais clara, que a gente não vai estar fazendo com o contorno da caneta. A gente vai estar fazendo com o lápis de cor. Aqui uma coisa também importante, todo o detalhe em círculo a gente tenta completar de uma vez, ó, igual eu fiz na boca aqui. A gente começa e termina onde começou, para o desenho não ficar aí faltando sobras, né, para preencher depois com a caneta de novo. Aqui fizemos o círculo novamente, ó, como eu falei, todo círculo tenta fazer de uma vez. Aí a bolinha, o círculo novamente de uma vez, ó, o círculo de uma vez, bolinha, bolinha do olho, bolinha do outro olho. Aqui está praticamente finalizado o contorno. A gente utiliza uma borracha da Faber-Castell. Eu utilizo essa borracha aí macia, muito macia ela para estar utilizando. Inclusive essa folha aí é a folha indicada para desenho, ela tem 180 gramas. Porém, como vou utilizar lápis de cor escolares, essa folha não pega bem. Ela é mais indicada para você usar um lápis de cor que a cor seja macia, igual tem o Super Soft da Faber-Castell. Aqui agora a gente vai estar fazendo a sombra com o canela. Se você não tem canela, não tem problema, você pode utilizar um marrom bem de levinho. Agora eu vou passar aqui outra cor também que é difícil você achar na caixa de 12 cores, que é o marrom claro. Ele lembra muito o caramelo. Ó, a gente vai estar passando por cima aqui. Uma coisa importante também que eu não falei na hora da pintura aqui, que eu sempre falo nos vídeos, é você estar fazendo camadas. Aqui a gente vai estar fazendo uma camada para botar outra cor por cima. Você pode fazer isso de três maneiras, fazendo 3 camadas com cores diferentes. Aqui já é a terceira cor, como vocês podem ver. Na sombra a gente usou 3 cores, né? E aqui, como vai ser só 2 camadas, a gente vai estar passando amarelo em cima do marrom claro para poder estar misturando
para poder estar deixando aí a cor mais bonita. Uma observação também, galera, que a referência do Sobol que está aí no canto do vídeo, ela é desenho digital, com pintura digital. Então nem sempre a gente vai conseguir deixar o desenho 100% aquela cor. Aqui a sombra a gente fez com o cinza. Como eu sempre falo, todas as cores que você for fazer mais clara, você pode fazer a sombra com o cinza. Ou o preto também, só que se for fazer com o preto tem que ser bem de leve. Aqui a gente fez com cinza. Esse cinza aí que é o lápis de cor Super Soft que eu falei para vocês. Ele é para essa folha que eu estou utilizando, que ela é uma folha um pouco mais grossa. Ele pega muito bem. Ele lembra muito bem um giz de cera. É como se fosse um giz de cera em lápis de cor. A cor dele é bem macia, bem leve para você estar pintando, para estar trabalhando e para estar misturando depois. Eu inclusive vou fazer um vídeo comprando esse lápis de cor e mostrando para vocês a diferença dele para o lápis de cor escolar. Se você não tem ele, não tem problema, tá, galera? Você pode estar usando lápis de cor escolar, só que o escolar é bom você estar usando aí uma folha de chamex mais simples, que você vai conseguir misturar as cores e fazer as camadas mais simples. As duas formas de camada, na verdade 3 formas de camada é a seguinte: você passa uma camada escura, nesse caso aí a sombra, né? Depois uma clara e a mesma clara por cima. No caso também você pode fazer aí uma camada diferente, né? Com 3 cores da mesma cor, ou seja, amarelo, depois amarelo por cima. Nesse caso aqui, ó, a gente vai estar trabalhando com 2 camadas. Ó, vou estar passando esse azul escuro. No caso a gente sempre vai passar uma cor mais escura, depois vou passar azul claro por cima. Olha só. Por que você vai fazer 2 camadas? Não precisa ser 2 camadas de cor diferente, tá, galera? A segunda camada é para a gente estar tampando as bolinhas brancas que vai estar aparecendo no desenho, ó. Eu passei o azul escuro, passei o azul claro para tentar chegar um pouquinho à reprodução. Aqui a mesma coisa, ó. Passei o azul escuro. Eu podia passar o azul escuro novamente por cima, só que o azul claro por cima dá um tom melhorzinho. O olho dele também eu preferi fazer com o azul escuro, né? No caso aqui chamam muito de azul cobalto, que ele vem na cor de 48, se eu não me engano. Eu acho que na de 24 também. Aqui a gente agora é uma cor aí que, se eu não me engano, só vem na caixa de 42 da Faber-Castell. E a gente está usando aqui um cinza azulado, uma cor que eu sou muito fã, gosto muito dessa cor. Aqui a gente tentou reproduzir essa parte do Sobol por baixo aí com um cinza azulado. Essa cor aqui, inclusive, a gente poderia ter feito só ela e depois misturar ela com branco. Ficou boa também, não ficou ruim. Aqui a gente vai estar contornando ela com cinza novamente. Deixa eu ver aqui, misturamos. Vamos lá, ficou mais ou menos bom. Vamos passar um azul mais clarinho. Vamos passar aqui agora um azul, né, para misturar. Ó, vamos misturando as cores. Se fosse um lápis de cor Super Soft, que eu falei para vocês, a cor ficaria melhor por causa da folha. A folha ela tem como se fosse uns esporozinhos. Vai ficar sempre esses detalhezinhos aí na folha, né? E aqui agora, a parte cinza que a gente fez a sombra, a gente pode estar pressionando um pouquinho mais forte, porque como não são o mesmo lápis de cor, não vai ficar 100%. Então o ideal é você misturar. Aqui agora a gente vai estar passando o branco para misturar. Aquele azul que eu passei depois do cinza azulado, nem precisava. Eu só passei ele mesmo para a gente estar misturando com o branco, para ficar um detalhe aí mais bonitinho. Aí eu passei aqui, eu não queria passar no nariz dele, mas eu vou passar e depois a gente preenche novamente com a caneta. Ó, vamos passando o branco aqui, deixando ele branquinho, deixando ele com um detalhezinho mais bonitinho, né? Passamos ele, a gente pode passar a caneta novamente aqui no nariz, para dar aquela disfarçada, e ele ficou até que bonitinho. Não vai ficar 100% a referência ali, porque a referência, como eu falei, é pintada em digital, né? Aí aqui agora a gente vai pintar com um azul normal. Esse aqui é um azul normal que a gente vai estar pintando. Lembrando que aonde está a sombra, a gente vai estar forçando um pouquinho, beleza? Para estar misturando melhor. Como falei, a sombra que a gente fez com cinza não é o mesmo lápis de cor, são lápis de cores diferentes. Então, como essa sombra a gente fez com lápis de cor mais profissional, a gente pode estar forçando um pouco, porque ele tem uma espessura bem macia para se trabalhar. Vamos lá, vamos estar puxando aqui.
misturando ali bem devagarzinho, né? Essa aí é a primeira camada. Toda a pintura você vai fazer a camada, ó. Aqui a gente está fazendo a primeira camada. Aí depois a gente vai estar passando outra camada por cima, para estar deixando ele com um azul mais vivo também, né? Para não ficar com os detalhes brancos, ó. Aqui eu tô forçando na sombra, como falei para vocês. Estamos forçando ali, minha ponta quebrou, eu forcei um pouco forte, né? Aqui forçamos na sombra, tentamos preencher aí os espaços em branco. Agora vamos puxar, minha ponta quebrou. Lembrando que a ponta também é bom, ela tá bem grande, galera, bem fininha, para você tá fazendo o preenchimento mais bonitinho. Aí aqui a gente vai estar juntando, tá? A camada da sombra com a camada que não tem sombra, para estar dando um degradê melhorzinho. Aí aqui a gente vai estar fazendo a segunda camada no mesmo azul. Essa aqui é a outra forma que eu falei para vocês, né, de camada. Que nesse caso aqui a gente está fazendo a segunda camada na mesma cor, que é para tampar esses buraquinhos de branco, ó. A gente está puxando aqui, ó. Vou fazer a outra camada agora aqui em cima dele. Lembrando que dos três o Subble foi o mais fácil de fazer, porém dos três, para tentar achar a cor dele com os lápis de cor que eu tenho, foi um pouco mais difícil, mas ainda assim eu gostei do resultado. Só essa parte da barrigazinha dele ali que a gente poderia ter feito um pouco mais claro, mas é isso daí. Gostei do resultado final. Agora o branco, para a gente dar um acabamento. Nesse caso aqui o branco a gente vai fazer diferente da barriguinha dele. A gente vai passar o branco bem de leve, só para misturar mesmo a camada de azul. Nesse caso aqui a gente vai misturar para tampar os espacinhos brancos que ainda ficou, ó. Vamos passar aqui. E esse branco também vai dar uma avivada nesse azul. Vai deixar o azul mais leve, né? De se apreciar. Aí a gente não passou também na sombra, tá? A sombra a gente deixou do jeito que está. Aí ele ficou praticamente finalizado. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscrevam no canal caso não for inscrito. E até a próxima, treinadores! Tchau!